Boa noite. Estamos na 13ª, 13º encontro, vamos dizer assim, o 13º diálogo com você, desde 1º de agosto deste ano de 2020. Foi sempre entendido que esse diálogo era para que nós tivéssemos fixada a cidadania nos termos bem altos em que ela deve se colocar. Então nós deveremos ter esse encontro, porque hoje nós vamos tratar da nova avaliação para o valor do seu imóvel e pagamento do IPTU em 2021. Portanto, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, ou do nosso encontro de hoje. Nós vamos desenvolver isso falando do IPTU como imposto fiscal, imposto financeiro, falando do IPTU como um imposto extrafiscal, um imposto econômico. Depois nós vamos cuidar de uma coisa importantíssima, que é a planta genérica de valores. Desde 1992, em Salvador, que se passou a exigir essa planta genérica de valores. A Câmara está deitada. E, sendo assim, nós vamos cuidar ainda do IPTU, como é que ele incide sobre a propriedade. Depois, vamos dar todas as diretrizes que teremos para procedermos em toda essa temática do IPTU. De modo que vamos ter esse contato, que ele é fundamental para nós entendermos. Está virada, porque a Câmara está virada, porque é sempre melhor essa situação. Mas vamos mudar de posição para acompanharmos, portanto, fica mais... Voltamos então com a câmera mudada de posição e, de qualquer sorte, com a interrupção, temos que voltar a lhe lembrar do que é que nós estávamos falando. Nós estávamos dizendo que hoje a live tem muita importância, porque nós vamos cuidar de saber como é que avalia seu imóvel. E ela tem importância para sabermos como vão avaliar seu imóvel, porque você vai entrar exatamente no ano da avaliação, que é 2021, um ano em que há a modificação do chefe do Poder Executivo, que há a modificação dos 43 vereadores da Câmara, e que, por essa razão, a experiência, a história nos ensina como isso tem sido no passado.
Então, nós vamos, portanto, como eu disse, falar do IPTU como um imposto fiscal, como um imposto extrafiscal. Nós vamos, portanto, dar uma palavra sobre as leis que foram votadas pela Câmara Municipal de Salvador desde 2013 e o que é que vai acontecer em 2021. Depois, nós vamos falar da planta genérica de valores. E essa planta genérica de valores, ela é o elemento fundamental para avaliar seu imóvel no próximo ano. Vou insistir nisso. Vai ser necessária a apresentação da planta de valores no primeiro ano do governo de um prefeito. Esse prefeito está saindo, o que ele fez? Em 2013 ele apresentou uma planta de valores que trouxe para cá um sujeito escorchador, se é possível usar essa expressão, chamado Mauro Ricardo. Quando o Mauro já tinha feito toda aquela confusão no sistema fiscal, Mauro foi-se embora, mas já estava aí implantado. Ficamos aguardando até que vieram as eleições de 2016 e no primeiro ano seguinte, que era 2017, o mesmo prefeito, era seu primeiro ano, na nova gestão, apresentou outra planta genérica de valores muito pior. Muito pior. Portanto, o valor do seu imóvel para efeito de IPTU está em sua mão. Você que sabe, com os 5 dedos que tem na mão direita, qual é a tecla que você vai clicar da maquininha que elege os 43 vereadores no dia 15 de novembro. Você queira ou não queira, dia 15 de novembro, 43 pessoas, entre as 1.568 que estão disputando a vaga de vereador, essas 43 vão sentar nas 43 cadeiras. Ora, o que é que eu quero insistir com esta advertência? Primeiro, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade. 2. Sobre a propriedade. 3. Sobre a propriedade predial e territorial urbana. Não precisava nem dizer predial e territorial, porque prédio, em direito, já significa imóvel, seja ele edificado ou não. Portanto, seja ele um terreno nu ou um terreno com uma edificação, é prédio. Então, o imposto podia ser dito imposto sobre a propriedade predial. Mas o legislador, que não fala apenas para técnicos, resolveu estabelecer essa forma de esclarecimento. Esse imposto, como qualquer outro imposto do sistema tributário, ele pode servir apenas para ser um instrumento de arrecadação, e aí nós chamamos de imposto fiscal ou imposto financeiro, onde se buscam os recursos para os cofres públicos, para os cofres do Tesouro Municipal, na perspectiva simplesmente de equilíbrio orçamentário. Pronto, todos os impostos servem para isso. Só que o IPTU, por determinação constitucional, tem uma outra função. É exatamente quando nós dizemos que o imposto predial sobre a propriedade predial e territorial urbana serve como um imposto que denominamos de extrafiscal ou imposto econômico. Extrafiscal ou imposto econômico. Está prevista uma arrecadação para 2021 de 746 milhões. 746
ponto. 497 mil reais. 497.000,00. Portanto, 746 milhões 497 mil sairão do seu bolso. Não sairão nem do céu, nem da cabeça da deusa da sabedoria, que é Minerva. Mas a Constituição, quando estabeleceu esse tributo, ela não se preocupou com esse aspecto dele. Ela se preocupou com o segundo aspecto, de ser um imposto econômico, de ser um imposto extrafiscal, de ser um imposto que vai realizar alguma coisa muito importante. E qual é esta coisa muito importante? Anote. É a função social. É a função social. E eu não me canso de invocar um autor francês muito ao gosto dos estudiosos do direito, chamado Léon Deguy, que em 1911 já dizia, em relação à propriedade, que ela não podia ser considerada um direito subjetivo. Ou seja, não podia ser considerada como uma prerrogativa de cada indivíduo, como se fosse cada indivíduo uma ilha, mas deveria ser considerada como uma função social. Chegou a afirmar que nem o homem tem direito, ou direitos, nem propriamente a sociedade tem direitos. Por quê? Porque o homem tem sim uma função a exercer na sociedade. E essa função que ele tem a exercer na sociedade é que se denomina de função social. Agora, em que consiste essa função social no caso do Brasil? A Constituição Federal, ela foi explícita quanto ao conteúdo dessa expressão função social. Ela consiste em o proprietário exercer os direitos elementares do domínio, os direitos elementares do domínio do bem, e que são 3: usar, gozar e dispor da coisa. Usar, gozar e dispor da coisa. É natural que esta forma de colocar vai ter as suas subpropriedades, qualidades, como eu posso usar diretamente, como eu posso fazer com que alguém esteja em meu lugar, ainda que eu seja o proprietário. Mas a Constituição tem razão em fazer isso, porque ela estabelece que essa função social é assim para que o governo, o Estado, o município, no caso específico, possa desenvolver a política de desenvolvimento urbano. A política de desenvolvimento urbano. Essa política foi entregue ao município, conforme diretrizes gerais que o município vai fixar por lei. E aí, novamente, eu lhe lembro, quem vai redigir essas leis? Quem vai votar essas leis? Os vereadores que você escolher, portanto, a 15 de novembro de 2020. Quem vai sancionar estas leis? Quem vai exercer também, possivelmente, aquele
aquela atribuição de vetar a lei, o chefe do poder executivo ou a chefe do poder executivo, já que nós temos nesse pleito, entre os postulantes, 2 mulheres e 7 homens. Um dos 9 que você escolher vai sancionar ou vetar a lei sobre esse desenvolvimento urbano. Essa política de desenvolvimento urbano, ela tem como objetivo, olha só, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, diz a Constituição. Portanto, eu estou falando de função social, que caracteriza o exercício do domínio dos bens imóveis, e agora fortalecendo com outra diretriz constitucional, que por essa razão mantém a ideia. Eu estou dizendo que o objetivo dessa política de desenvolvimento urbano que os vereadores vão estabelecer, essa política tem o escopo de desenvolver as funções sociais da cidade. E para quê? Diz a Constituição. Para garantir o bem-estar dos habitantes da cidade. Vamos ver se foi isso que aconteceu nesses últimos anos em Salvador. Se tivesse sido isso que aconteceu, teriam aprovado o plano que é fruto de uma lei da minha autoria, aprovado no sentido de ter executado o que a lei determinou ao prefeito, que era a arrecadação dos imóveis abandonados que são perigosos para quem transita nesta cidade. São perigosos para o vizinho, que toda hora eu estou batendo, que existe uma chamada ação de dano infecto que o vizinho pode requerer. E os proprietários desses imóveis abandonados, pouca importância dão, até porque vem o IFAM, vem outros órgãos, e escoram esses imóveis às custas do seu imposto, para que ele não caia, em vez de fazer aquilo que está na lei Edivaldo Brito, que é a lei de arrecadação dos imóveis abandonados. Essa arrecadação para oferecer esses imóveis a diversas funções, que depois foram todas elas aumentadas. A lei a que eu estou me referindo é a Lei 8.553 de 2014, logo no começo da legislatura a que eu pertenci, a primeira que eu pertenci. A lei é de minha autoria, dispõe sobre a arrecadação e a encampação de imóveis urbanos abandonados. E depois, essa lei era tão importante, que outra lei de 2019, portanto do ano passado, a 9.438, aumentou a destinação desses imóveis quando arrecadados, para que sejam destinados a programas habitacionais, foi meu pensamento inicial, a prestação de serviços públicos, de saúde, de educação, qualquer outro que eu pudesse instalar ali uma repartição pública, fomento do turismo no município, ou então seria objeto de concessão de direito real de uso para entidades civis, comprovadamente entidades que tenham fins filantrópicos, assistenciais, educativos e esportivos. Entidades que tenham como princípio a autogestão, a solidariedade,
o reconhecimento e valorização dos saberes transitórios, dentre outros, do interesse do município. Basta que mostremos qual foi o objetivo para você certamente achar que esta lei tinha um sentido e que ela buscava aquilo que a Constituição determina, que é o bem-estar dos habitantes desta cidade. Ora, o instrumento, portanto, dessa política de desenvolvimento urbano é o plano diretor que nós conhecemos com a sigla aí PDDU. É o plano diretor. Quem elabora o plano diretor? Novamente brinco, é Minerva, a deusa da sabedoria? Não. Quem elabora o plano diretor são os vereadores eleitos por você para a Câmara. E esse plano diretor estabelece exigências fundamentais de ordenação da cidade. Por isso, cabendo à lei municipal, por isso, devendo os vereadores elaborarem, esta lei determina o adequado aproveitamento do solo urbano. Olha só, hein? Do solo urbano não edificado, o solo urbano subutilizado, o solo urbano não utilizado. 3 características para que esse plano diretor defina essas áreas em que há esse descumprimento, e eu já lhe digo qual é a sanção para esse descumprimento. Veja, se eu não faço o adequado aproveitamento, eu estou ou numa área de não edificação, ou numa área de subutilização, ou numa área de não utilização. Eu vou dar o nome pelo qual nós designamos isso, que é o chamado terreno de engorda. Terreno de engorda. O dono deixa o terreno ali e vai se beneficiando pelo tempo, e a Constituição não se compadece com isso. Ela determina que isso seja um adequado uso, e se esse adequado uso não existe, ela oferece uma sanção. Esta sanção, já daqui a pouco nós vamos ver, é o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, estabelecido pela lei chamada Estatuto das Cidades. Mas vejam, dentro dessa perspectiva da função social, é que eu apresentei esse projeto que eu acabo de ler para vocês. É a Lei 8.553, de 28 de janeiro de 2014. Há pouco tempo, eu estava fazendo uma live com um professor catedrático lá da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, professor Leandro, e ele me disse que está com um trabalho acadêmico por este caminho, pelo caminho da função social da propriedade. E é por isso que, dentro dessa perspectiva, a Constituição estabeleceu, como eu disse há pouco, a progressividade da tributação da propriedade. Isto é, vamos anotar. Primeiro, a progressividade como sanção. Segundo, a progressividade em razão do valor do imóvel. E este valor, você vai ver, é o vereador que você vai eleger agora em 15 de novembro, quem está com a faca e o queijo na mão. Se ele for um vereador altivo, aleluia. Se ele for um vereador lagartixa, isto é, aquele que
balança a cabeça assim para o chefe do Poder Executivo, aí você está liquidado. Aí você está liquidado. Se o artigo 1º da Constituição diz que um dos fundamentos da República, o governo do povo, portanto, e não da monarquia, porque nós não temos monarca, embora alguns que estejam na chefia do executivo se suponham reis, monarcas, mas você vai provar que não. Então volto eu. A Constituição diz no artigo 1º, são fundamentos da República, da Federação e da democracia, tanto forma de governo, forma de Estado, sistema de governo. Dentre os fundamentos que ela elenca no artigo 1º está a pluralidade política. E aí você vai envolvido por esse chamariz idiota de que deve você votar nos vereadores do grupo, do time de fulano ou de Beltrano. Isso não é esporte, futebol, para você votar nos 11 ou 22 jogadores, os 11 titulares e os 11 reserva. Isto é seriedade. Isto é convocar você para saber votar. Isto é para você multiplicar o que eu estou dizendo aqui agora. Ou você cumpre a Constituição e vai pela pluralidade política para que cada um dos 43 vereadores funcione em razão do segmento que o escolheu? Ou nós estamos desgraçados? Nós vamos para um governo unitário. Nós vamos para um governo monárquico. E não é isso que deseja a Constituição. E não adianta você ficar na rua xingando que esses vereadores não prestam para nada, que não sei o quê, porque você que escolheu. Como é que não presta? Então você está se olhando no espelho? Então, vamos repetir. Dentro dessas perspectivas que eu estou falando, de função social da propriedade, que é o vereador quem faz a lei, a Constituição estabeleceu uma tributação progressiva. Primeiro, disse eu, como sanção, a progressividade no tempo. Se você tem um bem que você está com ele não edificado, ou está com ele subutilizado, ou não utilizado, como os imóveis abandonados, então, primeira providência que o prefeito tem que tomar é fazer projeto de lei propondo à Câmara de Vereadores que estabeleça a progressividade no tempo. Para mim, essa progressividade no tempo levaria à perda da propriedade. Mas a lei que nós conhecemos com o nome de Estatuto da Cidade, ao meu ponto de vista, de modo errado, estabeleceu uma tributação progressiva no tempo que vai somente até 15%. Para mim, tinha que ir 100% para perder a propriedade, porque a Constituição não limita, nem diz que é a utilização do IPTU com efeito confiscatório, que seria proibido. Ela não diz porque ela própria é quem abre a exceção para determinar isto. Ah, se eu fosse juiz, eu cumpriria a Constituição. A segunda forma de progressividade, como eu disse, é em razão do valor do imóvel. Daqui a pouco você vai ver. Quem estabelece o valor do imóvel é a Câmara de Vereadores. Quem vai estabelecer em 2021 o valor do seu imóvel é a Câmara.
São os 43 vereadores que você, no dia 15 de novembro de 2020, vai escolher. A outra modalidade de progressividade é pela localização do imóvel. Isto é uma falácia em Salvador, porque o prefeito estabeleceu um único patamar quando estabeleceu zonas fiscais, faixas fiscais, e eu vou já mostrar, para não dizer que eu estou mentindo, e aí igualou todos os imóveis. Se você está dentro da democratização urbana de Salvador, que faz conviverem imóveis de alto valor, imóveis luxuosos, ao lado de imóveis que estão, portanto, em invasões, etc., não preciso me perder o tempo de lhe indicar onde estão essas situações que você conhece dentro da cidade de Salvador. Numa cidade uniforme, em que todos os bairros, ou ruas, ou zonas são formados por bangalôs, nem todos são formados por taperas, não. Há uma mistura. Se é assim, eu não posso, portanto, fazer essa progressividade pela localização do imóvel sem que seja imóvel por imóvel. E se você tiver dúvida que tem que ser assim, eu toda vez estou lembrando que fui o advogado designado pela seção baiana da OAB em 1991, alguns de vocês não tinham nascido ainda, para contestar o IPTU do prefeito Fernando José, e eu derrubei no dia 20 de dezembro de 1991, o tribunal por unanimidade atendeu o meu clamor, meu reclamo, em função dessa questão lamentável de considerar todos os imóveis de uma só forma, só porque estão localizados próximos. E o tribunal decidiu, na ação de inconstitucionalidade número 1/1991, a Constituição tinha o quê? 2 anos e pouco, não tinha nem 3 anos, mas eu já estava pedindo que ela fosse aplicada. Ela hoje está com 32, não tinha nem 3 anos ainda a Constituição, e o Tribunal de Justiça da Bahia já atendia o nosso clamor para que não se fizesse progressividade ou qualquer outra forma de tributação em razão da localização em Salvador por causa dessa peculiaridade da nossa cidade. A quarta modalidade de progressividade que a Constituição permite é o uso do imóvel. Bom, agora vamos saber o que é progressividade. Você tem batido comigo em muitos desses encontros o entendimento sobre o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. É nele que eu estou baseado para dizer que a regra é de que todos os impostos do sistema tributário brasileiro são passíveis da progressividade, porque esse dispositivo constitucional determina a graduação dos tributos entre nós. A graduação dos tributos entre nós. E por esta razão, determina um outro requisito, que é o da personalização dos tributos. Então veja como é uma filigrana constitucional que eu não vejo aplicado no país. E eu espero que os meus colegas todos façam uma corrente para frente. Porque juiz, tribunal, justiça, em uma palavra, não opera espontaneamente. Não opera sem ser provocado. Então é preciso que o advogado leve o tema para o juiz, como foi levado para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
e que eu fiz menção, inclusive, do número do processo na aula passada. Pois muito bem, a progressividade é, portanto, a gradação do tributo, do imposto. Numa fórmula simples, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. E nesta fórmula simples, significa que o imóvel que expressa, portanto, valor, ele o imóvel, e não a localização em que ele está. O imóvel que expressa, portanto, uma certa grandeza, paga mais do que o imóvel que é uma tapera. E nisso está a questão da personalização. Por essa razão é que muitos erraram, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, quando falou bobamente na existência de o imposto real. Não existe imposto real, meu Deus. Isso foram buscar lá na Itália. E vocês vão ver no próprio acórdão que levam um trecho enorme citando em italiano no original, numa demonstração de erudição boba. Por que foi buscar arrimo nesse autor italiano? Porque não sabiam que não existe no sistema tributário brasileiro imposto real, a não ser uma aceitação muito bem explicada do IPI, porque o legislador da Constituição diz que ele incide sobre o produto industrializado. Fora dele, nenhum outro tem, senão uma incidência sobre um atributo da pessoa. E no caso do IPTU, esse atributo da pessoa é a qualidade de ser proprietário. E essa qualidade de ser proprietário é que leva, meu caro seguidor, a se buscar na personalização do tributo que manda o parágrafo 1º do artigo 145, examinar a sua capacidade contributiva, a sua capacidade de pagar, que esta prefeitura, desde 2013, que eu tenho gritado na Câmara, mas a maioria sufoca a minoria e não atende. Você dirá, qual é a solução? Ir para a justiça. Aí você vai dizer, mas o senhor mesmo disse que a DIN, que a OAB entrou, ainda está desde 2013 no Tribunal de Justiça. Eu expliquei por causa dos predicamentos de uma ação dessa natureza, que é um processo objetivo. Mas é esta mesma justiça baiana, esse mesmo tribunal, essa mesma magistratura baiana que está merecendo os aplausos, porque nos processos subjetivos, isto é, naqueles processos que cada contribuinte tem entrado perante os juízes de primeiro grau, primeira instância, eles têm dado sentenças favoráveis ao contribuinte. E toda vez que a prefeitura recorre, quando a ação chega no tribunal, o tribunal tem confirmado. Portanto, aplausos para a Justiça da Bahia. Não fique mirado no processo objetivo, que ele tem outras caracterizações. Pois muito bem. Então, leis votadas pela Câmara Municipal de Salvador desde 2013 são exclusivamente para um IPTU, considerado, como eu defini antes, como imposto fiscal financeiro, porque essas leis buscam simplesmente os cofres do Tesouro Municipal se encherem de dinheiro para asfaltar metro de rua dos bairros carentes, para enganar essas pessoas, ou para fazerem
repetidas obras nos bairros nobres, numa demonstração de que está se trabalhando, fazendo novamente arborização, passeios, pintura de meio-fio. É para isso que transformaram o IPTU de Salvador em um tributo fiscal, em um tributo para equilíbrio orçamentário e não para cumprir função social da propriedade. Mas vou repetir que você está com a faca e o queijo na mão, porque exatamente agora nós vamos precisar de fazer a modificação da planta genérica de valores. Essas leis que vieram, e eu vou dar os números, fixaram valores abusivos para o IPTU. A lei 8.464, 8464, de 10 de setembro de 2013, do primeiro ano de governo do atual prefeito, do primeiro mandato de Sua Excelência, estabeleceu percentuais aleatórios, tomando por base faixa de valores em comparação com outros imóveis, em profundo desrespeito com aquela decisão que ainda está valendo do Tribunal de Justiça, que mandava fazer esta avaliação imóvel por imóvel. E no nosso encontro da semana passada, eu disse que isso é possível entre nós por causa do SICAD. Por causa do SICAD, que é um sistema de cadastro dos imóveis de Salvador feito de modo digital. Todos os imóveis são passíveis disto, mas para a prefeitura é muito mais fácil. Vejam, se esses valores são abusivos, digo eu, eles prevaleceram por todo o período de primeiro governo, pois somente pela Lei 9.279, de 28 de setembro de 2017, se tentou revogar, mas em nada ainda atendeu à Constituição na perspectiva da função social, porque só se queria arrecadar. E para não se pensar que eu não falei de flores, eu gostaria de lembrar a quem, como eu, gosta de fazer, portanto, arquivo, que no Jornal à Tarde, do dia 27 de setembro de 2017, eu estou portanto no segundo governo do atual prefeito, eu fiz um artigo dizendo: novo IPTU alto como está, tô fora. E eu usei esse tô fora, porque é a linguagem coloquial para explicar que é uma droga, que é um elemento extremamente nocivo à saúde do corpo, e agora o IPTU do corpo e da alma. E ali eu disse que, como 27 de setembro era dia de santos da Igreja Católica, que nós conhecemos, que são os santos mabaços, eu pedia proteção a eles. Cosme Damião. Porque eu dizia que a maioria do prefeito, que lhe era fiel, de 30 contra nós, 12 Sancho Panças, e nós iríamos perder. E perdemos. Portanto, no primeiro ano do segundo governo, não melhorou nada. E o que é que eu reclamava? Eu dizia que se repetem os 4 anos atrás, porque se delegava ao prefeito e aos servidores subalternos atribuições que eram próprias dos vereadores. Os vereadores entregaram isto. Primeiro, remeter a base de cálculo do IPTU para o ilegal valor de venda à vista, segundo condições correntes do mercado imobiliário. Isso não está na Constituição. Isso não está no Código Tributário Nacional. Segundo, estabelecer os inadequados setores fiscais, esse que eu estou reclamando, para uma cidade que todos moram na mesma área, bangalôs com taperas. Como é que eu posso estabelecer setores fiscais nivelando todos os imóveis
subdividindo e ordenando logradores em trechos, quadras e faces de quadras, para a elaboração da planta de valores a ser apreciada no primeiro exercício de cada legislatura. Cuidado! Isso era o primeiro exercício da legislatura do segundo mandato do atual prefeito. C. Estabelecer fatores de valorização e de desvalorização em função da dimensão do terreno. E 4. D. Adotar, ao bel prazer do prefeito, o critério de avaliação especial, mediante ato de sua excelência, conforme critérios técnicos fixados pelo próprio prefeito. Foi assim que foi o segundo mandato, o primeiro ano do segundo mandato, portanto não deu em nada. Vou concluir essa live falando do último item, que é a planta genérica de valores. Olha só, em 2013 foi estabelecido o primeiro ano do mandato do atual prefeito uma planta de valores escorchante, abusiva, que ele próprio, um ano, perto do segundo, mudou um pouco. No segundo mandato, também em 2017, nem São Cosme e São Damião me protegeram, porque, novamente, foi abusivo, extorsivo. Agora, um terceiro mandato, que obviamente não será do mesmo prefeito, será de um dos 9 pretendentes, e nesse terceiro mandato vão ser obrigados a cumprir a Lei 4.669, de 29 de dezembro de 1992, que determina a elaboração da planta de valores, e que essa planta de valores seja atualizada anualmente. O prefeito não atualizou desde 2013 anualmente. Nem precisava, já tinha atualizado de uma maneira terrível, e depois a Câmara entregou a ele, de mão beijada, o poder de ele próprio fazer essa atualização por processos que não eram legislativos. Mas é nesse ponto que vem o artigo 67 do Código. E esse artigo 67 do Código carece de ser, portanto, mencionado na sua inteireza, porque ele diz algo que deve ficar na memória de quem está me acompanhando. E qual é a memória de quem está me acompanhando que eu estou pedindo? O artigo 67 diz assim: o Poder Executivo submeterá à apreciação da Câmara Municipal no primeiro exercício de cada legislatura, portanto, 2021 é o ano do primeiro exercício da legislatura dos vereadores de 2021, proposta de avaliação ou de realinhamento dos valores unitários padrão dos terrenos e das construções, de forma a garantir a apuração prevista no artigo 65. Qual é a apuração prevista no artigo 65? O valor venal do imóvel. Mas só que quando fala disto, vêm as aberrações. Vem, por exemplo, que se deve caracterizar a região. Vem, por exemplo, que se deve avaliar o logradouro. Vem, por exemplo, que se deve utilizar outros critérios técnicos definidos pelo prefeito. Gente do céu, é pegar cabra para tomar conta de horta. Pega uma cabra e bota para tomar conta de horta e depois vá lá ver o que aconteceu. A cabra comeu a horta todinha. É a mesma coisa que você pegar para um prefeito e dizer a ele que ele pode fixar as regras pelas quais ele vai aumentar as burras do tesouro. A mesma coisa. Portanto,
A importância da planta genérica de valores é muito grande. Em Salvador, vamos repetir, tem que seguir a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, tomada em 1991, 20 de dezembro de 1991. Portanto, há quase 30 anos, que diz que tem que avaliar imóvel por imóvel. Então a importância da planta de valores é enorme. E no caso de Salvador, sem planta genérica de valores, não pode continuar cobrando. Se não fizer esta planta genérica de valores em 2021, a prefeitura vai perder a oportunidade de cobrar, porque pela planta genérica de valores de 2013 ou pela planta genérica de valores de 2017, não vai valer. Daí a importância da escolha do prefeito entre os 9 postulantes. Daí a importância da escolha dos vereadores, 43 vereadores que vão sentar naquelas 43 cadeiras daquela casa, dentre 1.568 postulantes. Veja você. Isto por causa da avaliação para o valor do seu imóvel e pagamento do IPTU a partir de 2021. Não esqueça, o IPTU incide sobre a propriedade. Propriedade é um atributo de alguém. Ou se faz a avaliação do imóvel um a um, ou vai se cometer injustiça, porque vai se igualar desiguais. E a Constituição estabelece o princípio da igualdade tributária no artigo 150 de uma forma bem apropriada. Diz o inciso 2 do artigo 150, que é proibido à Prefeitura de Salvador fazer o que ela vem fazendo até aqui. O que é? Ela está instituindo tratamento igual para situações desiguais. E aqui se diz que é proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. A interpretação qual é? Se a situação é equivalente, nós temos que tratá-los equivalentemente, igualmente. Se a situação é desigual, nós temos que tratá-los desigualmente. Não é? Eu passo no espigão do Morro do Gato, e quando eu olho para as encostas, o que eu vejo? Enormes desigualdades em imóveis tapera. Como é que eu posso estabelecer para aquela faixa toda um só elemento? E eu sou do tempo em que se fazia o lançamento por um funcionário, que nós chamávamos o lançador da prefeitura. E esse lançador da prefeitura era uma pessoa extremamente desagradável, que todos nós, quando ele chegava, já sabíamos que ele iria fazer a avaliação do nosso imóvel. Era uma avaliação subjetiva, mas era melhor do que a de hoje. Eu me lembro que eu estava fazendo um censo demográfico como estudante de direito, os estudantes de direito, para ganhar 2 tostões de meu quadro, fizemos um censo de 1960. E quando eu cheguei numa determinada casa no Tororó, que batia, a mulher olhou pelas venezianas da janela e perguntou: quem é o senhor? Eu disse: eu vim fazer o censo. Ela disse: não, o senhor é o lançador da prefeitura, eu vou chamar meu filho. Aí eu fiz o censo. De que maneira? Disse: ah, a senhora tem filho? Tenho. Como é que ele chama? Fulano. Só tem um? Ela disse: não, tenho 2. Aí eu botei: tem 2 filhos. Que idade tem mais ou menos? Ela disse: fiz o censo desta forma.
porque ela não queria falar comigo, que eu era o lançador da prefeitura. Portanto, no ano que nós vamos ter o começo da pandemia, em que o país tem 13 milhões e 700 mil pessoas sem ocupação, desempregadas, à procura de emprego, sem capacidade, portanto, de pagar. Portanto, como todas as pessoas têm ou não têm uma atividade econômica lucrativa, são obrigadas a pagar o IPTU, que não é instrumento de nenhuma atividade lucrativa. Portanto, tenha cuidado. Não fique pela rua. Como eu tenho assistido, indo para as sinaleiras pedir voto, como estou indo, eu tenho assistido pessoas que são indiferentes ao exercício da política. E aí eu encerro lembrando o que aconteceu no sábado. Eu estava, portanto, terminando um processo democrático de pedir voto na rua, quando um senhor, colocando combustível no seu bonito carro, me olhava com desdém, até com uma feição de nojo. Eu fiz um vigoroso discurso, agradecendo aos que estavam me acompanhando, e lhes dizendo que gostassem ou não gostassem da política, que gostassem ou não gostassem de votar no dia 15 de novembro, podem ficar tranquilos, porque as 43 cadeiras de vereadores da Câmara Municipal de Salvador não vão ficar vazias. Elas vão ser preenchidas, queira ou não queira quem não gosta de política, queira ou não queira quem não queira se envolver para escolher corretamente o seu representante. E depois não fique chorando, dizendo que pensou que era de uma forma e a forma foi outra. Como se fez em 2013, quando veio a escorcha do abuso do IPTU. Como se fez em 2017, quando em vez de se melhorar a situação, se piorou. Porque se determinava que a forma de apurar o valor do IPTU do imóvel era buscando exatamente a formoseamentos que o Código Tributário Nacional expressamente proíbe. Que é formoseamento? Consta da lei de Salvador que situações como um condomínio que tenha um motor gerador de energia para os momentos em que falte energia fornecida pela companhia concessionária, o IPTU é maior. Portanto, eu acho que eu estou cumprindo o meu dever de não me satisfazer como o professor Edivaldo Brito, um homem que está aqui distante das carências de muita gente e que não se importa de entregar sua força, trabalho, para atuar comunitariamente. Ao me oferecer para esses encontros, que de hoje a 8 teremos mais um, eu estou tentando demonstrar que o papel do homem, já que Leon Deguy nos disse que ninguém é dono de direitos, mas que todos deveremos exercer uma função social, é exercer essa função social. Ontem eu levei 3 horas falando para os jovens. 400 jovens me acompanharam na live de ontem. Espero você na próxima terça-feira às 19 horas. E mais quantas pessoas você deseja? Porque eu vou falar do ITIV, que você paga quando compra a sua habitação, paga indevidamente. O Tribunal de Justiça da Bahia já disse isso, mas a Prefeitura recorreu e no recurso ainda não se resolveu. Espero você na terça-feira, que nós vamos tratar de mais um imposto e de mais uma forma de resolver essas questões. Indague o que você quiser, formule